E nessa última semana, BB Seguridade aí veio com um comunicado muito legal, uma quantidade bem significativa que vai ser distribuída em dividendos, né, pra gente que é acionista de BB Seguridade. Eu tô aqui com um fato relevante, né, a gente vê que é um montante de 3 bilhões, né? 3 bilhões e 850 milhões. Esse fato relevante saiu lá no dia 24 de junho. Tô gravando esse vídeo aqui dia 28, não faz alguns dias que saiu. E o ponto importante, gente, é que a gente não tem o DPA ainda, né? Porque eles não informaram pra gente. Seria o dividendo por ação. A gente não consegue projetar o yield porque não tem o DPA, mas a gente vai fazer essa continha aqui já pra estimar mais ou menos quanto cada ação vai receber. E também a gente não tem as datas de pagamento e também de início das negociações ex-dividendos, né? Após os dividendos. Por quê? Porque isso aqui, né? Esses dividendos são referentes ao primeiro semestre, ao resultado do primeiro semestre, os primeiros 6 meses desse ano. E esses valores e essas datas só serão divulgados ali após a divulgação dos resultados do segundo TRI, que vai acontecer lá no dia 3 de agosto de 26. Então, até dia 3 de agosto, a gente só sabe que vai ser distribuído 3 bilhões e 850 em dividendos, mas a gente não tem a data ainda. E o cálculo do DPA, né, e do yield, a gente vai fazer aqui junto essa continha. O que acontece? Como é feita a conta do dividendo por ação e aí, consequentemente, o dividend yield, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai precisar primeiro do valor total que vai ser distribuído, então 3 bilhões e 850. Eu vou vir aqui para uma outra tela, vou escrever aqui, né? Então 3 bilhões 850. Para a gente saber o DPA, né, no caso o dividendo por ação, se a gente sabe que 3 bilhões e 850 vai ser o total distribuído, eu só preciso dividir pelo total de ações que vão receber os dividendos. E é muito importante aqui que a gente lembre que ações em tesouraria não recebem dividendos. Então veja só, eu peguei aqui os 3.850, vou dividir pela quantidade de ações menos a quantidade de ações em tesouraria. Hoje, o Banco do Brasil Seguridade ele tem 1.941.000 ações e 400 mil. E desse total, 151.456 é o que está em tesouraria. Então não vai receber dividendo. O que eu estou fazendo aqui é pegar o total, tirar essa tesouraria e depois dividir, né, um montante de dividendos. Isso vai dar pra gente, deixa eu fazer uma continha aqui, vai dar pra gente aproximadamente R$ 1,98 em dividendos. Isso aqui, gente, é o que BB Seguridade divulgou, né, no fato relevante, mas a gente fazendo uma conta com os números que tem hoje, basicamente isso aqui que vai sobrar pra gente, pra cada ação que a pessoa tem. Com esse número aqui, a gente já consegue projetar quanto de dividend yield BB Seguridade pagou referente a esses primeiros 6 meses de operação. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar esse 1,98 agora que a gente sabe que vai receber por cada ação e vai dividir pela cotação de uma ação, que hoje está em 39,17. Logo, esse 1,98 ele vai representar aproximadamente 5% ali de dividend yield. Ou seja, BB Seguridade, nos primeiros 6 meses de 2026, está me entregando 5% de dividend yield. Fazendo uma conta de padeiro aqui, a gente pode dizer então que talvez nesse ano ela me entregue 10% a mais, certo? A depender do resultado do segundo semestre, mas enfim, é uma empresa que ela tá, né, entregando bons dividendos. E o que eu quero chamar a atenção é porque nesses momentos parece que acontece uma coisa um pouco contraditória no mercado. Muita gente começa a olhar essa montoeira de dividendo que a gente está recebendo, que é uma empresa que a gente sabe que se beneficia com a alta da taxa de juros, né? E a gente vê que a taxa de juros está sendo cortada ali, né? Não sabemos aí exatamente o rumo disso. É claro que tem as curvas de juros futuro para falar um pouco sobre isso. Mas se a Selic cai, se começam a aparecer alguns problemas climáticos no agro, o resultado do BB Seguridade consequentemente vai ser afetado. Contudo, a gente tem que ter uma estratégia de investimento, que é aquilo que eu muito falo aqui no canal. E aí, como eu falei, quando chegam esses momentos que a empresa está pagando muito dividendo, está crescendo bastante, e muita gente começa a dizer que, poxa, talvez já foi o momento de comprar BB Seguridade. Agora não é mais a hora. E eu quero fazer um estudo aqui com você, quero fazer conta mesmo para provar isso aqui que eu vou falar, que é um conceito muito simples, né? Muitas vezes a gente fica só esperando o melhor momento para comprar aquele ativo. Quando a gente acha que não vai cair mais, né? E, poxa, ele já tá no fundo do poço. Mas a verdade é que esse momento nunca chega, né? E quando chega, com certeza, sempre vai ter alguma outra coisa que tá em tendência, algum outro investimento que tá na moda, e aí a gente perde o foco daquilo que realmente importa. Se a gente fosse pegar uma base histórica de Banco do Brasil Seguridade, eu nem tô falando de uma faixa de tempo muito grande,
de 10 anos, se a gente fosse pegar 5 anos atrás, se nós tivéssemos comprado 100 ações, olha só, 100 ações de BB Seguridade há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o BB Seguridade estava cotado em aproximadamente R$24,10. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$24,10. Então, se a gente fosse comprar 100 ações de BB Seguridade a R$24,10, a gente teria gasto, há 5 anos atrás, R$2.410. Perfeito? E aí, agora a gente precisa olhar quanto que essas 100 ações de BB Seguridade, supondo que a gente só comprou aquelas 100 ações e deixou lá parada, não fez mais nada, o quanto que elas colocaram no nosso bolso. A gente vai olhar isso de duas formas. O que a gente recebeu em dividendos nesse período inteiro e também o quanto que ela se valorizou. Para a gente olhar primeiro os dividendos, eu peguei o histórico de dividendos que você encontra lá no RI de BB Seguridade e aí você consegue pegar exatamente quanto de dividendo cada ação recebeu nos períodos de tempo. Nesses 5 anos que a gente pegou como exemplo, cada ação de BB Seguridade recebeu exatamente R$15,49 de dividendo em cada uma, caindo limpo na conta só por ter ação. Vou colocar aqui do lado que isso aqui é dividendo. E a gente tem hoje também a valorização de cota. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Hoje, as ações de BB Seguridade estão cotadas a R$39,17 cada uma. Então vamos lá, ó, R$39,17. Então pra gente ter o ganho, eu só vou fazer a diferença aqui do R$39,17 para o R$24,10, que é o que a gente pagou lá atrás, 5 anos atrás. Então a gente tem aqui, falando em valorização de cota, R$15,07. Então eu tenho R$15,07, que foi a minha valorização de cota, mais R$15,49 que eu recebi de dividendo, que caiu líquido na minha conta. Eu vou somar esses dois valores juntos, e aqui eu vou ter um retorno, então, total de R$30,56. Perfeito? Ou seja, quando a gente já compara 30,56 com os 24,10 que a gente investiu lá atrás, a empresa já se pagou e ainda botou dinheiro na nossa mão. Eu tô falando de 5 anos, a gente não tá falando aqui de 10, 20 anos, que é o que a gente espera quando investe em empresas, porque são coisas de longo prazo, é uma empresa, é um negócio, ela é volátil. Aqui é uma faixa de tempo considerada pequena ainda. E olha só que bacana, né? Se a gente pegar, então, os 15,49 multiplicar por 100, eu vou ter 1.549, que foi o que a gente recebeu em dividendos, certo? E eu vou somar agora, fazer uma conta um pouco diferente. Eu vou somar com 3.917, que é o quê? Que é o total das 100 ações multiplicado pela cotação de hoje. Então eu estou comparando aqui o total em dividendos, mais o total que eu tenho hoje lá na corretora, que vai me mostrar, né? Se eu tivesse comprado 100 ações há 5 anos atrás, eu não teria mais R$2.410 investido. Eu teria 3.917, porque a cotação dela subiu. Isso me daria um total de R$5.466. Para você ter ideia desse valor, né? Se a gente fosse calcular aqui um retorno composto, um retorno médio composto, porque eu não posso simplesmente pegar, né, e dividir esse 5.466 por 2.410 e depois dividir em 5 anos igualmente, né? Porque ele é um juros composto que está agindo sobre o nosso patrimônio. E é claro que isso também não aconteceu de forma linear. Mas se a gente fosse dividir isso numa média, para ficar igual de retorno anual médio composto, né, a gente faria dessa forma. Pega os 5.466, a gente divide aqui por 2.410, eleva a 1 sobre 5, porque são 5 anos, e menos 1. Isso aqui, então, ia dar pra gente um retorno de 17,8% ao ano, em média, claro, né? Vai ter anos que isso aqui vai dar menos, vai ter anos que vai dar mais, mas se a gente pegar o valor final, e eu estou somando cotação, né, valorização de cota, mais dividendo, né, sobre o valor que a gente investiu lá atrás, 5 anos atrás, a gente teria em torno de ganho de 17,8% a mais. Para ter ideia, se a gente tivesse pegado a mesma quantia aplicada no CDI, nesse mesmo período de tempo, a gente teria rendido aproximadamente líquido R$ 1.372,50. Ou seja, só o que a gente recebeu em dividendos de BB Seguridade em 5 anos, né, ele cobre a rentabilidade do CDI. E claro que dividendo passado, né, e rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas muito provavelmente daqui a 5 anos vai ter gente fazendo vídeo, né, e falando exatamente disso aqui. Fazendo uma comparação, se tivesse investido em BB Seguridade em 2026, quanto que teria agora na conta? E é justamente esse meu ponto. Quando a gente começa a falar, porque a empresa já está esticada, já está pagando muito dividendo, a gente acaba deixando as oportunidades passar, né? A gente tem que ter uma estratégia de investimento. É por isso que aqui no canal a gente tem a nossa planilha de preço-teto. Aqui eu tenho um compilado de várias empresas, né? E quando a gente olha para BB Seguridade, o preço-teto é de 50 e poucos reais, gente. Tá muito alto, né? Então a gente tem muita margem para estar alocando. Fora que o custo de oportunidade também é muito alto aqui. Por quê? Porque, poxa, a empresa rentabiliza muito. Ela consegue vender os seguros dela ali atrelado ao Banco do Brasil
Então, poxa, muito da receita dela, né, já vem diretamente aí dessa coligação, vamos dizer assim, com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil empresta o crédito, a BB Seguridade já vem com o seguro junto. Até por isso que o payout dela é maior, o custo de aquisição do cliente dela vai cair, então ela vai ter uma margem maior, vai sobrar mais lucro na última linha da DRE e, consequentemente, vai vir mais dinheiro pra gente como acionista. Então, aqui para fechar esse vídeo, claro que não é uma recomendação de investimento, mas a base histórica mostra isso, o nosso preço teto também, os resultados da empresa também, com a alta da taxa de juros que, né, ainda está alta, os rendimentos tendem a vir bons, né? A gente tende a receber bons dividendos aí ainda nos próximos anos com BB Seguridade. Então, para mim, aqui é uma coisa muito óbvia o aporte em BB Seguridade. E não tem por que a gente ficar aí criando muito mistério, tentando inventar a roda. É só fazer o básico que a gente sabe que funciona. Pro vídeo de hoje é isso. Eu agradeço a sua atenção. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com mais pessoas, né? Ative o sininho para receber os próximos vídeos do canal. Não se esqueça de deixar o like também. Qualquer dúvida que ficou referente às nossas contas, tudo que foi mostrado aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.